Boa pergunta. Por que esse vírus está nos trazendo tanta dor de cabeça? Essa é uma pergunta simples, mas possui uma resposta muito complexa, pois depende da biologia do vírus, da política de cada país, do comportamento de cada cidadão e do desenvolvimento tecnológico e científico. Nesse vídeo, vamos fazer uma análise a respeito da biologia do coronavírus e trazer alguns dos motivos para a dimensão dessa pandemia. Seja bem-vindo ao Papo de Fim de Aula. Então vamos lá. Vou explicar a estrutura de um vírus usando o SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. Os vírus são seres muito complicados, apesar de terem uma estrutura simples. Basicamente, apresentam uma cápsula de proteínas que envolve o seu material genético, seja ele DNA ou RNA. Alguns vírus também possuem um envelope semelhante à membrana plasmática da célula hospedeira, junto com algumas proteínas específicas de cada um, como o coronavírus que vamos focar no vídeo com as suas proteínas S. A parte complicada desses caras é mais científica, mas abre espaço para algumas explicações interessantes. A pergunta é: os vírus são seres vivos? E a resposta é indefinida, porque como a vida é muito complexa, fica difícil fornecer uma definição para ela. E é por isso que recorremos normalmente às características dos seres vivos, para classificar um ser como vivo ou não. Daí que vem o problema, porque alguns argumentam que eles são seres vivos, já que possuem características como linhagem contínua, capacidade de reprodução e variabilidade genética, além da presença de moléculas características dos seres vivos, como proteínas, lipídios e carboidratos. Por outro lado, os vírus violam algumas características fundamentais da vida, já que não são formados por células, não possuem metabolismo próprio e não são capazes de se reproduzir sem a ajuda de uma célula hospedeira e dos seus ribossomos. Agora vamos falar de um fator importante para lidarmos com as doenças, as mutações. Depois que o vírus infecta uma célula e a transforma em uma fábrica de novos vírus, milhares de novas cópias dele são produzidas. Porém, esse processo não é perfeito e o material genético pode sair um pouco diferente. Isso é chamado de mutação. Mas o que eu quero que você entenda é que as mutações são apenas uma diferença no material genético, nada além disso. Muitas vezes elas não deixam os descendentes muito diferentes do vírus original, e quando isso acontece, o vírus não vai ficar necessariamente mais mortal ou transmissível. O que vai criar uma linhagem mais eficiente em parasitar a célula hospedeira é a seleção natural. E eu vou explicar isso usando o gene que determina as proteínas S do novo coronavírus. Começamos com a primeira linhagem que foi encontrada no mercado de Wuhan, na China. Depois de algumas gerações, vamos selecionar duas mutações que provavelmente aparecerão. Uma que possui mais proteínas S e a outra que possui menos. Além disso, teremos linhagens de vírus que ainda são semelhantes ao original. Chamaremos as três linhagens de M1, M2 e M3. A seleção natural é o processo que atua nos seres vivos, onde os mais adaptados ao ambiente em que vivem conseguem sobreviver e se reproduzir melhor, conseguindo perpetuar a sua espécie. Vou demonstrar isso agora. Se jogarmos essas três linhagens na natureza, é evidente que a M3 conseguirá se reproduzir mais, pois consegue infectar melhor as células zonas. No outro extremo, a M2 é fraca, perdendo o jogo para as duas outras cepas. Portanto, com o tempo, encontraremos muito mais casos de M3 do que das outras duas, até que ela provavelmente prevaleça e mude mais. Caso as mudanças da M3 sejam mais eficientes em infectar e reproduzir, elas sobreviverão e prevalecerão sobre as outras. Caso contrário, desaparecerão com o tempo, ofuscadas pelas linhagens mais adaptadas. Antes de mudarmos de tema, não quero que você saia desse vídeo com esses dois erros, então vou reforçar alguns conceitos da seleção natural. Primeiro, não existe o conceito de sobrevivência do mais forte, até porque não falamos sobre sintomas e mortalidade do vírus. Como o SARS-CoV-2 se transmite antes de provocar os sintomas, para ele não faz diferença o quão forte é a Covid-19 que ele causa. Dessa forma, é improvável que prevaleçam linhagens de coronavírus que são mais letais, já que isso não ajuda em nada o vírus no que o favorece, se transmitir e se reproduzir. Outro erro comum é confundir a seleção natural com uma teoria chamada lamarckismo. Quando vemos o coronavírus ficar mais adaptado ao nosso corpo e mais transmissível, podemos cair no erro de achar que as mutações estão sempre favorecendo o vírus e o deixando mais forte. E isso não é verdade, pois como vimos anteriormente, as mutações são aleatórias e atiram para todos os lados. O que acontece é a seleção. Uma vez que as mutações criam várias linhagens distintas que competem entre si, a que melhor se adaptar ao nosso corpo prevalecerá, enquanto as menos eficientes vão sumindo. A vacina é uma forma de treinar o nosso corpo para combater o vírus. Através de diversas técnicas, ajudamos o sistema imunológico a criar uma resposta para o patógeno.
Dessa forma, conseguimos combater o vírus real quando ele for nos infectar. Assim nos tornamos imunes àquele tipo de vírus. Porém, algumas vezes a vacina não é a resposta definitiva para nos proteger, já que depois de algumas mutações, a imunidade não é eficaz contra o novo vírus. Isso acontece porque a resposta ou a identificação do sistema imunológico não atinge mais o vírus mutado, porque ela se baseava nas características da linhagem antiga. Nesse caso, os cientistas precisam determinar quanto tempo leva para isso acontecer e usar esse novo vírus na vacina antiga, para que tenhamos a proteção contra ele. Se isso não for feito, caímos no caso da seleção natural, em que os vírus que são pegos pela vacina não conseguem se transmitir e os vírus resistentes prevalecem, nos levando à estaca zero do problema, onde todos estão suscetíveis a serem infectados. Quanto mais deixamos o vírus circular, mais abrimos espaço para mutações e mais problemas teremos que enfrentar. Pois além de darmos chances para vírus melhores, também temos que trabalhar mais para combatê-los ou nos prevenir deles. Para finalizar, vamos fazer uma comparação entre a pandemia de Covid-19 e a sua prima mais velha. Se você não sabe, tivemos outro surto de coronavírus em 2003, que foi bem menor do que o de 2020, o surto de SARS, uma doença respiratória que assustou o mundo e que deveria ter servido de lição para os dias de hoje. Sabendo disso, podemos nos questionar o motivo de dois coronavírus tão semelhantes entre si causarem efeitos tão diferentes. Então, por que a SARS não se tornou uma pandemia? Bom, apesar da semelhança de 79,6% no material genético, as diferenças que moram nos outros 20,4% são bem expressivas. O vírus SARS-CoV, causador da SARS, é muito mais letal que o SARS-CoV-2, causador da Covid-19, matando aproximadamente 10% das vítimas que contraíram. Apesar disso, foi muito mais fácil isolar os casos de SARS na época, uma vez que esse vírus causava sintomas antes de se espalhar, o que permitia identificar os doentes e tratá-los, além de evitar a transmissão. O SARS-CoV-2 é mais furtivo e possui mais facilidade de contaminar as nossas células, por conta de alguns aminoácidos da sua proteína S. Além disso, ele se transmite antes de provocar os sintomas, e possui hospedeiros assintomáticos. Isso dificulta muito a identificação de quem está contaminado ou não, e facilita a transmissão do vírus, já que o doente não saberá se está infectado e por isso pode passar a doença para mais pessoas. Muito obrigado pela sua atenção. Para qualquer dúvida, correção ou sugestão de tema, use os comentários. A lição de casa de hoje está muito mais fácil. Deixei na descrição os links que eu usei como fonte sobre esses temas, para quem quiser se aprofundar. Agora eu vou indo aí porque eu tenho que comprar álcool gel. Até a próxima aula.